Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Oscar Menezes. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Na videoaula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa linda blusa Gabriela toda em crochê, e aqui ela veste um tamanho M, mas no vídeo eu passo os outros tamanhos aí para você também confeccionar, o tamanho P e o tamanho G. Seguindo as instruções você vai conseguir até fazer um tamanho GG aí dependendo do seu tamanho, tá bom? Para confeccionar aqui a nossa blusa Gabriela, eu utilizei 2 novelos do fio Charme da Círculo, utilizei a cor 3047, que é a cor sopro, precisei de uma agulha para crochê número 2,5, mas aí dependendo da tensão do seu ponto, você pode estar trabalhando com a número 2 ou a número 3 aí dependendo da tensão do seu ponto, tá? Precisei também de uma tesoura para o corte e uma agulha para a gente fazer aqui o arremate do fio. E se você ainda não é inscrito aqui no canal do professor Oscar Menezes, não perde essa oportunidade, já se inscreve aqui no canal, aciona o sininho e põe todas as notificações para você não perder nenhuma aula. Desejo a todos vocês uma excelente aula dessa linda blusa Gabriela em crochê. Para iniciarmos a nossa blusa Gabriela, nós vamos trabalhar primeiramente um lado do ombro. Então, para isso, eu vou fazer aqui o meu círculo mágico, vou dar aqui a volta por cima desses meus 2 dedos, vou prender aqui o fio que vem do novelo, passando a agulha aqui por baixo, vou buscar o fio, faço aqui uma corrente para prender e já posso soltar aqui o círculo mágico. Agora nós temos a primeira correntinha e eu vou trabalhar mais 3 correntes, 1, 2, 3 correntinhas, ficando aqui com um total de 4 correntes. Vou laçar aqui a minha agulha, nós vamos trabalhar um leque com 6 pontos, sendo 3 pontos altos para um lado, vou fazer aqui o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, e agora o terceiro ponto alto. Tenho aqui um total de 3 pontos altos, vou fazer de separação 2 correntinhas, laço e aqui completo mais 3 pontos altos. 1, 2 e agora o terceiro ponto alto. Ficando aqui com 3 pontos altos para cada lado. Agora vou fazer uma correntinha de separação e finalizo aqui dentro do círculo mágico com mais um ponto alto, finalizando aqui toda essa primeira sequência. Agora eu puxo aqui o círculo mágico, deixo ele bem fechadinho, vou iniciar a segunda carreira, vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, viro o meu trabalho, já laço e aqui dentro do leque nós vamos trabalhar sempre leque dentro de leque. Vou fazer aqui o primeiro, o segundo e agora o terceiro ponto alto. Vou fazer de separação 2 correntinhas, 1, 2 correntes, laço e completo aqui todos os próximos 3 pontos altos. 1, 2 e agora o terceiro e último ponto alto. Vou trabalhar uma correntinha de separação e aqui em cima desse ponto alto eu faço mais um ponto alto para ficar igual ao início, finalizando aqui essa segunda carreira com o leque. Então aqui eu já tenho trabalhado 2 carreirinhas com leques e agora nós vamos iniciar a terceira novamente com 1, 2, 3, 4 correntinhas, viro aqui o meu trabalho, já laço e agora eu vou fazer aqui mais um leque dentro de leque. Trabalho os 3 primeiros pontos altos. Quando eu finalizo aqui os 3 pontos altos, vamos fazer 2 correntinhas de separação, laçamos e aqui completamos os próximos 3 pontos altos. 1, 2 e o terceiro ponto alto. Finalizando aqui todo esse terceiro leque, uma correntinha e agora vou aqui em cima do ponto alto e trabalho mais um ponto alto. Aí nós vamos completar essa sequência até a gente ter um total de 7 lequinhos como estes. Já temos 1, 2, 3 trabalhados, nós vamos seguir até ter um total de 7 lequinhos. Tenho aqui já toda a sequência com os 7 lequinhos já trabalhados, então agora eu vou só fazer aqui mais uma correntinha para prender, e agora eu vou cortar aqui o fio,
e deixar esse primeiro lado aqui do ombro em espera. Então, eu vou iniciar aqui o outro lado do ombro, que é o segundo ombro. Então, novamente, eu vou fazer aqui o círculo mágico, vou dar aqui a voltinha por cima do dedo, vou buscar aqui por baixo o fio que vem do novelo e fazer aqui uma correntinha. Prendo e agora já posso soltar aqui o círculo mágico. Já tenho a primeira corrente, então eu vou trabalhar mais 3 correntinhas. 1, 2 e 3 correntes. Vou laçar, venho aqui dentro do círculo mágico e vou fazer aqui o meu leque com 6 pontos altos. Trabalho 3 pontos altos para o primeiro lado. Estou aqui no segundo ponto alto. Agora já faço o meu terceiro ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas de separação. E agora já completo aqui mais 3 pontos altos. 1, 2 e agora o terceiro ponto alto. Tenho aqui todo o leque completo. Agora nós vamos trabalhar uma correntinha e dentro aqui do círculo mágico vou fazer mais um ponto alto para finalizar essa primeira carreira. Então, para iniciar a segunda, nós vamos seguir o mesmo passo a passo que nós estávamos fazendo aqui nesse primeiro, mas aqui nesse segundo ombro, nós vamos fazer até ter um total de 8 lequinhos. Nesse primeiro aqui, nós trabalhamos apenas 7, mas nesse segundo ombro, nós vamos trabalhar 8 lequinhos. Então, eu inicio a segunda com 4 correntinhas. 2, 3 e 4 correntes. Viro e vou trabalhar leque dentro de leque. Vou seguir o mesmo passo a passo do primeiro ombro até eu ter um total de 8 carreirinhas com leques. Então aqui eu já tenho uma sequência com as 8 carreirinhas trabalhadas em leques. Então agora nós vamos fazer aqui a união da seguinte maneira. Aqui eu já tenho 2 lados aqui trabalhados, então o primeiro ombro e o segundo ombro, tá? Aí nós vamos trabalhar aqui a parte do decote para fazer a união e aqui completar para ficar com 8 lequinhos. Então, como nós estamos trabalhando aqui um tamanho M, então eu vou fazer apenas 40 correntinhas. Então eu já inicio aqui a contagem com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e sigo aqui até eu ter um total de 40 correntinhas. Finalizei aqui todo o meu cordão com 40 correntinhas, então agora eu vou pegar aqui aquele nosso primeiro ombro que nós fizemos, vou laçar aqui a minha agulha, em cima desse último ponto alto, eu trabalho aqui mais um ponto alto, vou fazer aqui o ponto alto por completo, faço uma correntinha de separação, laço e aqui eu completo todo o leque com os 3 pontos altos. De separação, 1, 2 correntes e agora completo aqui todos os próximos 3 pontos altos. Faço o leque por completo, colocando aqui 3 pontos altos de um lado, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. E faço uma corrente de separação e agora trabalho aqui em cima do ponto alto, mais um ponto alto. Dessa forma, eu vou ficar com 8 lequinhos de cada lado. Então, aqui nós fizemos 8 lequinhos e 40 correntinhas aqui para o tamanho M. Nós vamos iniciar agora a próxima carreira. Para iniciarmos aqui a próxima carreira, nós vamos continuar começando com 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vamos virar aqui o trabalho, vou continuar trabalhando leque dentro de leque por completo com os 3 pontos altos. 1, 2 e o terceiro ponto alto, 2 correntinhas de separação e agora mais 3 pontos altos, 1, 2 e agora o terceiro e último ponto alto. Continuo com uma correntinha de separação, laço, vou fazer aqui um ponto alto sobre o ponto alto. Esse ponto alto que nós fizemos aqui agora, ele vai acompanhar a gente até o final aqui para a gente fazer a união da cava, tá? Então ele vai descer aqui com a gente com as carreiras que nós vamos fazer em pontos altos. Observe que ele sempre vai estar aqui nessa direção. Aí na frente aqui nós temos um total de 40 correntes para o tamanho M. Então agora eu vou laçar aqui
e vou fazer um ponto alto para cada correntinha que nós trabalhamos. Então, aqui nós vamos ficar com um total de 40 pontos altos. Venho aqui só preenchendo, colocando um ponto alto para cada correntinha. Não precisa apertar muito o seu ponto alto, tá, gente? Olha, vai fazendo aqui um ponto alto para cada corrente, até você ter o total de 40 pontos altos. Chegando aqui no final da carreira, trabalhei o meu último ponto alto. Então, aqui eu fiquei com um total de 40 pontos altos. Agora, nós só vamos continuar aqui a sequência. Olha só, nós fizemos aqui os 40 pontos altos, mais à frente nós temos mais um ponto alto, que é esse ponto aqui, olha, dos leques, tá bom? Então, ele sempre vai ter aqui nessa mesma direção. Então, aqui eu já faço mais um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Agora faço uma correntinha, vou aqui para dentro do leque, completo todo o leque com os 3 pontos altos. Faço o segundo, agora faço o terceiro ponto alto, seguida 2 correntinhas e agora mais 3 pontos altos. O segundo ponto alto e agora o terceiro e último ponto alto. Para finalizar, vamos fazer uma correntinha e aqui um ponto alto em cima do ponto alto. Finalizando aqui toda essa primeira carreira aqui já na parte do decote. A próxima carreira nós vamos iniciar novamente com 4 correntinhas. Vamos virar aqui o trabalho, fazer leque dentro de leque, como ele se apresenta aqui pra gente, olha, sempre leque dentro de leque, fazendo os 3 pontos altos. Em seguida, quando você finalizar os 3 pontos altos, faça 2 correntinhas de separação e complete os próximos 3 pontos altos. O primeiro, o segundo ponto alto e agora o terceiro e último ponto alto. Aí agora faça uma correntinha e vai fazer um ponto alto apenas, que é aqui o complemento de toda essa parte aqui, tá? Agora na frente nós temos os pontos altos. Aqui nesse próximo ponto da sequência nós vamos trabalhar um aumento, eu vou laçar e nesse próximo ponto aqui eu faço 2 pontos altos no mesmo local, e o segundo ponto alto. Aqui eu trabalhei um aumento com 2 pontos altos dentro do mesmo local. Aí eu vou pegar o marcador e vou colocar aqui nesse primeiro ponto alto do aumento, que é para você saber que na próxima carreira aqui será o aumento. Aí nós temos aqui toda a sequência de pontos altos. Eu vou seguir colocando aqui um ponto alto para cada ponto, só colocando aqui um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. O próximo aumento nós vamos fazer lá no final da carreira. Vamos continuar aqui em pontos altos. Quando eu chegar aqui nesses 2 pontos altos finais aqui da carreira, eu volto para a gente fazer o próximo aumento. Chegando aqui nos 2 últimos pontos aqui da carreira, nós vamos fazer agora o próximo aumento. Então, eu vou trabalhar aqui o meu último ponto alto e à frente nós temos, olha, 2 pontos. Esse último ponto alto aqui, ele é da sequência dos pontos altos que vem aqui do leque. Então, nesse penúltimo ponto, nós vamos trabalhar o aumento, ou seja, também colocar 2 pontos altos no mesmo local. Fiz o primeiro, agora faço o segundo ponto alto no mesmo local. Aí, eu vou pegar aqui o marcador e vou fazer aqui a marcação para a gente saber que na próxima carreira aqui será o aumento novamente. Então, vou colocar esse marcador aqui e em seguida vou fazer apenas um ponto alto aqui em cima do próximo ponto alto. Então, observe que eu coloquei 2 pontos altos, fiz o aumento, coloquei o marcador e logo em seguida fiz mais um ponto alto, que é esse ponto alto que vem dessa sequência aqui, tá? Agora, complete com uma correntinha, faça leque dentro de leque, logo em seguida uma correntinha e um ponto alto para finalizar a carreira. Finalizamos aqui toda a carreira, então agora nós vamos iniciar a próxima com 4 correntinhas. Vamos novamente virar o trabalho. Vou trabalhar leque dentro de leque, vou fazer os 3 primeiros pontos altos. Depois de trabalhado aqui os 3 pontos altos, vamos fazer 2 correntinhas e agora mais 3 pontos altos para a gente completar aqui todo o leque.
faço o segundo ponto, agora faço o terceiro e último ponto alto. Uma correntinha de separação e vou agora fazer o próximo ponto alto. Feito aqui o ponto alto, nós temos à frente o ponto com o marcador. Vou retirar aqui o marcador. E nesse próximo ponto alto, eu vou também trabalhar mais um aumento. Vou colocar 2 pontos altos no mesmo ponto. Fiz o primeiro e agora faço o segundo ponto alto no mesmo canto. Feito aqui o aumento. Vou pegar o marcador e vou colocar ele no primeiro ponto alto do aumento, que é para eu saber que na próxima carreira, onde está o marcador, vai ser onde nós vamos aumentar. Agora, nós vamos seguir aqui colocando um ponto alto para cada ponto, até eu chegar lá no próximo ponto alto, onde se encontra o marcador. Chegando aqui nesse ponto onde está o marcador, nós vamos retirar aqui o marcador. E nesse ponto alto à frente, nós vamos trabalhar o aumento. Colocar 2 pontos altos no mesmo local. Fiz o primeiro, agora laço e já trabalho o segundo ponto alto. Ficando aqui o aumento igualzinho aqui ao início da carreira. Aí eu vou colocar novamente o marcador, que é para saber que aqui, nesse ponto, no segundo ponto do aumento, coloquei o marcador, ele será o aumento da próxima carreira. Aí à frente tem um ponto alto, vou fazer um ponto alto sobre ponto alto, lembrando mais uma vez que esse ponto alto, ele corresponde a esses pontos aqui, tá? E agora nós vamos fazer uma correntinha, leque dentro de leque, logo em seguida uma correntinha e ponto alto sobre ponto alto. Finalizamos toda a carreira, então aqui você já observa que na parte do decote ele já começa a abrir, tá? É isso que vai acontecer a partir das carreiras em aumentos. Então aqui eu já tenho um total de 1, 2, 3 carreiras. Fiz 2 com vocês aqui com aumentos e uma aqui nas correntinhas sem aumentos. Então eu vou começar aqui a próxima carreira também com aumentos com vocês. Vou iniciar 1, 2, 3, 4 correntinhas, vamos virar aqui o trabalho novamente, vou fazer leque dentro de leque com os 3 primeiros pontos altos. Quando a gente finaliza o terceiro ponto alto, vamos fazer novamente 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos para a gente completar o leque. Faço o primeiro, o segundo ponto e agora o terceiro ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação. Aqui nós vamos fazer apenas um ponto alto. E no próximo ponto à frente, onde está o marcador, nós vamos colocar o aumento. Ou seja, 2 pontos altos no mesmo local. O primeiro e agora o segundo ponto alto. Fizemos aqui novamente o aumento. Volto a colocar o marcador, que é para eu saber que aqui na próxima carreira nós vamos também trabalhar o aumento. Então, nós vamos seguir aqui em pontos altos. Quando chegar aqui nesse ponto onde está o marcador, nós vamos também fazer o aumento e seguir aqui a carreira como ela se apresenta, como estávamos trabalhando anteriormente. Agora, aqui nós já iniciamos a terceira carreira com aumento, mas contando com a primeira, nós já temos 4 carreiras. Nós vamos trabalhar seguindo esse mesmo passo a passo com aumentos, até a gente ter um total de 15 carreirinhas. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, comecei a 4ª carreira. Quando eu tiver um total de 15 carreiras, a gente volta para completar. Mas antes disso, eu vou passar para vocês as medidas para os próximos tamanhos. Então, pessoal, aqui eu tenho 3 tamanhos. Temos aqui o tamanho P, o tamanho M, que nós estamos trabalhando aqui no vídeo, e aqui o tamanho G. No tamanho M, nós trabalhamos a mesma quantidade de lequinhos, aqui com 8, e fizemos 30 correntinhas, e ficamos com 23 centímetros aqui, olha, de ombro a ombro, tá? No tamanho M, nós continuamos aqui com 8 lequinhos, aqui nós colocamos 40 correntinhas e ficamos com 28 centímetros aqui de ombro a ombro. No tamanho G, nós ficamos aqui de ombro a ombro com 33 centímetros. A quantidade de correntinhas aqui nós colocamos 50 correntes. Se você for fazer um tamanho GG, você pode fazer até 55 correntinhas, tá bom?
Aqui eu tenho já todas as minhas 15 carreiras completas aqui em pontos altos. Observe aqui a sequência dos leques, tá? Ficando aqui bem bacana para formar aqui a nossa cava. E aqui, finalizado a 15ª carreira, nós vamos apenas cortar um pedaço de fio, deixar aqui para a gente fazer o arremate. E vamos iniciar o outro lado da mesma forma que nós fizemos esse primeiro lado. Então, será duas partes iguais, frente e costas, tá? Aí você define se essa parte vai ser as costas ou a frente. Você só vai repetir o mesmo passo a passo que você fez aqui nesse início. Começando aqui do primeiro lequinho, seguindo todo o mesmo passo a passo. Aí eu vou fazer aqui o outro lado, logo em seguida eu já volto com vocês. Para ficar mais fácil, você pode voltar o vídeo ao início e iniciar da mesma forma aqui o próximo lado. Eu vou fazer o meu e logo em seguida eu já volto. Então, pessoal, aqui eu tenho já as duas partes trabalhadas iguais, tá? A primeira e a segunda, segui o mesmo passo a passo desde o início aqui, na parte dos ombros, até a 15ª carreira aqui, com os aumentos em pontos altos. Aí, depois de finalizada, nós temos aqui, olha, um tamanho, seguindo a medida, de 16 centímetros aqui, concluídos, com as 15 carreiras. No total, aqui desde o início do primeiro leque até aqui a última carreira, nós temos um total de 31 centímetros, tá bom? Aí agora nós vamos fazer aqui o fechamento, já pra gente descer aqui a parte de baixo da nossa blusa Gabriela. Então aqui, para eu fazer o fechamento, nós vamos levantar aqui apenas uma, duas, 3 correntinhas, que vai valer um ponto alto. Aqui nós temos a peça pelo avesso, tá? Então a última carreira aqui, olha, se encontra pelo avesso. Então agora eu vou aqui pegar essa segunda parte e vou fazer aqui um ponto alto bem em cima aqui, olha, desse ponto alto onde nós finalizamos aqui a última carreira, tá? Ó, nós vamos fazer um ponto alto e vai ficar dessa forma aqui, olha, tá? Um ponto alto, que é as 3 correntinhas, e mais um ponto alto. Aí, nessas 3 correntinhas que você iniciou aqui, você pode colocar um marcador, que é para você saber que aqui é o início e será o final de toda a volta que nós iremos fazer. Então, agora aqui nós temos, olha, o espaço da correntinha, que não vai mais existir. Eu vou direto aqui para cima do próximo ponto alto no leque, faço um ponto alto. Vou para o próximo ponto, também faço mais um ponto alto. Vou agora direto aqui para dentro do espaço do leque, vou fazer um ponto alto. Então, observe que eu pulei aqui o último ponto alto do leque. Vou novamente pular aqui esse ponto alto, vou para o próximo, vou fazer aqui um ponto alto. Laço, vou aqui no próximo ponto do leque, também faço um ponto alto. Então aqui nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Temos aqui o espaço da correntinha, nós vamos laçar, vou saltar aqui esse espaço e vou direto para cima do próximo ponto alto. Aqui nós não vamos precisar fazer aumento. Vou para o próximo ponto e também faço mais um ponto alto. Aí eu vou seguir dessa forma, um ponto alto para cada ponto, até nós chegarmos no último ponto alto dessa sequência aqui, olha. Tá? Nós vamos trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto, até eu chegar aqui nesse último ponto alto. Então aqui eu cheguei no último ponto alto. Agora nós vamos repetir o mesmo processo que nós fizemos aqui nessa primeira união. Tá? Então, olha, aqui na frente eu tenho o espaço da correntinha, eu vou laçar aqui a minha agulha e vou saltar esse espaço da correntinha, vou para cima do primeiro ponto alto aqui do leque e faço um ponto alto. Vou agora para o próximo ponto alto aqui em cima do leque e faço mais um ponto alto. Vou laçar, salto esse último ponto alto, vou dentro aqui das 2 correntinhas do leque e faço apenas um ponto alto. Laço novamente, vou aqui saltar esse ponto alto aqui do leque, vou para o próximo e faço um ponto alto. Laço, vou novamente aqui para o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Aqui eu tenho à frente o espaço da correntinha, não vou fazer nada nele, vou laçar aqui minha agulha e vou direto para cima aqui desse último ponto alto, onde também nós vamos fazer mais um ponto alto. Fiquei aqui, olha, se você contar com 2, 4, 6 pontos altos, tá? Aqui em cima.
Aí eu vou laçar aqui a minha agulha, vou lá para o próximo lado e aqui nós vamos repetir o mesmo passo a passo. Em cima desse ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Laço em cima do próximo ponto alto, também mais um ponto alto. No próximo ponto alto, também um ponto alto. E vou saltar o último ponto alto do leque e vou direto aqui para dentro das correntinhas, onde nós vamos fazer também um ponto alto. Salto o próximo ponto alto, em cima do próximo nós vamos fazer um ponto alto. No último ponto alto do leque, também nós vamos fazer mais um ponto alto. Assim nós ficamos com 2, 4, 6 pontos altos novamente. Agora vou laçar, salto esse espaço aqui das correntinhas, vou aqui para cima do primeiro ponto alto e agora inicio aqui a sequência toda em ponto alto. Vou apenas seguir colocando um ponto alto para cada ponto, até nós chegarmos lá onde se encontra o marcador, onde será o final da carreira. Chegando aqui no final da carreira, fiz apenas a mesma repetição aqui, ficando com os 6 pontos altos aqui em cima. E agora aqui nós temos aquelas 3 primeiras correntes, onde nós colocamos o marcador. Eu vou retirá-la e aqui nós vamos na terceira correntinha e vamos fechar com um ponto baixíssimo, assim fechando toda a parte aqui da nossa blusa Gabriela. Olha só como ficou, tá? Aqui o primeiro lado e aqui o segundo lado. Agora nós vamos iniciar a próxima carreira. Para iniciarmos aqui a próxima carreira, nós vamos subir 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntes para dar altura aqui do meu primeiro ponto alto. Volto aqui no mesmo local e já faço mais um ponto alto. Aqui nós temos a metade de um leque, onde nós vamos completar ele por inteiro quando a gente der toda a volta aqui na blusa, tá? Agora eu vou laçar aqui a minha agulha e vou contar 1, 2, 3, 4. No quinto ponto alto, nós vamos fazer 2 pontos altos. De separação, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou laçar, volto aqui no mesmo local e completo aqui com 2 pontos altos. 1. E agora o segundo ponto alto, formando aqui o leque por completo. Vou laçar aqui a minha agulha e vou contar, a partir do próximo ponto alto, 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, nós vamos iniciar aqui mais um leque. Faço os 2 primeiros pontos altos, 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Laço e volto aqui no mesmo local, fazendo aqui mais 2 pontos altos. Vai ficar dessa forma aqui, ó, tá? Aí nós vamos continuar aqui, contando 1, 2, 3, 4. No quinto ponto alto, nós vamos fazer os 2 pontos altos. 1, 2, 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Laçamos e vamos fazer aqui mais 2 pontos altos. 1 e 2 pontos altos. Aí nós vamos seguir dessa forma aqui, olha, para formar esses leques, tá? Com essa distância aqui dessas aberturas com as 6 correntinhas. Vamos deixar aqui, ó, 4 pontos altos livres de um leque para o outro. Isso nós vamos repetir por toda a volta até nós chegarmos aqui, onde nós vamos completar esse leque que nós deixamos pela metade. Finalizando aqui já toda a carreira, eu vou mostrar aqui para vocês que eu vim seguindo aqui, olha, o mesmo passo a passo, tá? Colocando aqui o leque com as 6 correntinhas de separação. E aqui pra gente finalizar, aqui eu trabalhei o último leque. E aqui sobraram 1, 2, 3, 4 pontos. Aqui nós vamos no mesmo local onde nós iniciamos os 2 primeiros pontos altos. Nós vamos colocar 2 pontos altos, 1. E agora o segundo ponto alto. Feito aqui, olha, os 2 pontos altos, agora nós vamos fazer aqui as correntinhas. Para isso, nós vamos fazer apenas 1, 2 e 3 correntes. Vou laçar, venho aqui em cima da terceira correntinha, onde nós iniciamos, e vou fazer aqui um ponto alto.
faço aqui um ponto alto para ficar na mesma altura aqui das correntinhas. Então aqui para fechar nós fizemos os dois últimos pontos altos, 3 correntes e um ponto alto para dar a mesma abertura, tá? Agora para iniciar a segunda carreira, nós vamos fazer aqui dentro, nós vamos fazer um ponto baixo, que vale aqui a minha primeira correntinha, tá? Vou fazer aqui mais uma, 2 correntes. Vou laçar e coloco mais um ponto alto para ficarmos com 2 pontos altos, assim sendo a metade do leque. Novamente, vamos completar quando a gente der toda a volta aqui na blusa. Vou laçar, passo direto aqui para dentro do próximo leque e aqui nós vamos trabalhar o leque por completo. Faço aqui os 2 pontos altos. Agora trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, vou laçar, volto aqui dentro e completo os 2 pontos altos. O primeiro e agora o segundo ponto alto. Vou direto aqui para dentro do próximo leque, aqui nas correntinhas, vou fazer aqui os 2 primeiros pontos altos. 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Laço e aqui dentro do leque completa aqui os meus 2 últimos pontos altos. Então nós vamos seguir aqui trabalhando, colocando leque sobre leque, fazendo aqui a mesma separação com as 6 correntinhas. Então, pessoal, finalizando aqui já toda a segunda carreira com os leques e olha o efeito que vai ficando aqui na parte de baixo da nossa blusa Gabriela, tá? Então, para fechar aqui, nós vamos fazer o mesmo fechamento que nós fizemos na carreira anterior. Tenho aqui os 2 pontos altos, volto a colocar aqui no mesmo local mais 2 pontos altos, 1. E agora o segundo ponto alto. Feito aqui os 2 pontos altos, agora nós vamos fazer o fechamento aqui do leque. Então eu trabalho 1, 2, 3 correntinhas para dar altura aqui do ponto alto, laço e agora faço aqui mais um ponto alto, olha, para fechar aqui toda a parte da correntinha, tá? Feito aqui o ponto alto, nós ficamos com a mesma abertura aqui dos demais, tá bom? Aí eu vou iniciar aqui a terceira carreira com vocês, que será da mesma forma que nós iniciamos a segunda. Já coloco aqui dentro desse espaço, nós vamos fazer um ponto baixo, levanto 1, 2 correntinhas. Então aqui, olha, o ponto baixo vale uma corrente, trabalhei aqui mais 2 correntinhas. Agora coloco aqui mais um ponto alto, vou ficar aqui com 2 pontos, sendo a metade do leque. Lembrando mais uma vez que nós vamos completar ele quando a gente der toda a volta aqui na blusa, tá? Vou laçar, vou diretamente aqui para dentro do próximo leque, faço 2 pontos altos. Continuo com as 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Laço, volto dentro do leque e completo aqui os 2 pontos altos. 1. E agora o segundo ponto alto. Vou direto lá para dentro do próximo leque, aqui nas correntinhas, e faço os 2 primeiros pontos altos. Continuo com 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntinhas, agora completo aqui todo o leque. Dessa forma, nós vamos trabalhar seguindo esse mesmo passo a passo aqui na parte de baixo da nossa blusa Gabriela, até eu completar aqui um total de 11 carreirinhas iguais a estas. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, eu vou trabalhar até eu ter um total de 11 carreiras. Para o seu tamanho que você irá fazer aí a sua peça, caso 11 carreiras fique pequeno, se você achar que está muito pequeno, você pode aumentar. Mas quando eu finalizar aqui as minhas 11 carreirinhas, eu vou mostrar aqui em centímetros quanto foi que ficou. Aí você define se você vai fazer um pouco maior ou um pouco menor aqui das 11 carreiras.
Então, pessoal, aqui eu já finalizei, ó, todas as minhas 11 carreiras, vim aqui seguindo o mesmo passo a passo e olha que bacana, fica aqui a parte trabalhada com leques na nossa blusa Gabriela. Aí de centímetros, eu tenho aqui um tamanho de 20 centímetros trabalhado aqui na parte de baixo da nossa blusa. Mas aí se você achar que 20 centímetros para o seu tamanho vai ficar um pouco pequeno, você pode aumentar a quantidade de carreiras. E aqui no final eu fiz só o corte do fio, arrematei e escondi aqui passando por dentro dos pontos, tá bom? Agora nós vamos trabalhar aqui nas alças. Para a gente fazer aqui a união das duas alças, frente e costas, você vai pegar esse fiozinho que ficou sobrando, vai colocar numa agulha, tá? Estou utilizando aqui a número 24. Nós vamos passar aqui por dentro, olha, desses pontos altos aqui do leque, dessa forma aqui, ó, passando aqui por dentro dos pontos altos, a agulha e o fio. Você vai puxar, ó, para ela vir por dentro dos pontos, vai lá no outro lado e faz a mesma forma. Vai aqui, ó, nos pontos altos, passa aqui por dentro, passando aqui a agulhinha. Aí quando você passar por todos os pontos, você puxa e olha como é que vai ficar aqui a união. Cuidado para não ficar para o lado do avesso, tá? Tem que ficar assim, ó, bem juntinho. Então você puxa aqui, dá mais uma volta para prender bem, ó, passando aqui novamente por dentro dos pontos. Passa, ó, quando você puxa, ele fica igualzinho aqui, ó, tá? Dessa forma. Passa novamente aqui. E vem aqui dentro de novo mais uma volta. Já que a gente deu 2 voltas em um lado, a gente também tem que dar 2 voltas no outro. Puxa aqui o fio, aí vai pegar o fio que sobrou lá no outro lado, ó, vai dar um nozinho aqui. Vai pegar aqui, vai dar um nozinho. E esse fio nós vamos arrematar quando a gente for fazer aqui o acabamento, que é no ponto tombadinho, tá? Ó, então, ó, ficou bem igualzinho, ó, tá? Você não percebe que foi passado aqui os fios por dentro. Agora, aqui na parte de baixo, nós vamos iniciar o acabamento com o ponto tombadinho. Aí aqui na parte de cima, nós temos aqui esse primeiro ponto alto do leque. Eu vou introduzir aqui a agulha, eu vou prender ele bem no início aqui, ó, com um ponto baixo. Vou fazer aqui um ponto baixo e levanto 2 correntinhas, 2 correntes. Agora eu vou laçar, volto aqui no mesmo local, já faço mais 2 pontos altos, e o segundo ponto alto. Feito aqui os 2 pontos altos, terminando aqui o segundo, então agora nós vamos fazer aqui o ponto tombadinho. Vou dar uma distância aqui, ó, não vou colocar muito junto, tá? Que é para não ficar fofo ou folgado aqui na parte do ombro. Então eu venho para dentro desse próximo espaço aqui e faço um ponto baixo. E olha como ficou aqui o ponto tombadinho, tá? Ó. Aí agora eu levanto novamente 2 correntinhas, volto aqui para trás do ponto baixo e faço mais 2 pontos altos. E agora o segundo ponto alto. Vou agora novamente dar uma distância e faço um ponto baixo. Observe que eu não coloco muito junto para não ficar fofando aqui na parte de cima, tá? Essa regra nós vamos seguir por toda essa volta aqui, olha. Descendo aqui para cá, subindo novamente e finalizando aqui no ombro. Aí, feito aqui o ponto baixo, nós vamos levantar 2 correntinhas, laçamos a agulha, voltamos aqui para trás do ponto baixo e vamos fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2 pontos altos. Agora eu dou uma distância, não muito perto, e vou fazer aqui um ponto baixo. Levanto novamente 2 correntinhas, laço, volto aqui para trás do ponto baixo e faço mais 2 pontos altos. 1 e o segundo ponto alto. Dou uma distância, não muito perto e também não muito longe, tá? Ó, que é para não ficar fofando, para ele ficar bem retinho aqui no acabamento, ó. Beleza? Aí nós vamos novamente 2 correntinhas, voltamos aqui para trás do ponto baixo e vamos fazer aqui mais 2 pontos altos. Finalizando os 2 pontos altos, nós vamos dar uma distância e vamos fechar com um ponto baixo o ponto tombadinho. Vou fazer mais um com vocês. 1 correntinha, 2 correntes. Laçamos, voltamos aqui para trás do ponto baixo e vamos fazer mais 2 pontos altos. O primeiro e o segundo ponto alto. Vamos dar uma distância
e vou fazer aqui o ponto baixo, fechando aqui o ponto tombadinho. Aí dessa forma eu vou seguir por toda a volta aqui, descendo na cava, subo aqui na parte das costas e finalizo aqui bem no início, onde nós iniciamos também com um ponto baixo. Chegando aqui ao final da carreira, então antes de eu fazer aqui o fechamento da carreira com o ponto tombadinho, vou mostrar aqui para vocês como foi que ficou aqui na parte de baixo da cava. Olha só, tá com o final com o ponto tombadinho. Vim seguindo aqui, olha, o mesmo passo a passo, né? E chegando aqui no final, fizemos essa curvinha aqui, seguindo, né, o mesmo passo a passo com o ponto tombadinho, tá? Então, agora aqui para fazer o fechamento, nós vamos só fazer o último ponto. Aqui nós vamos colocar um ponto baixo bem aqui no início, onde nós iniciamos. Vou fazer uma corrente, cortar aqui um pedaço de fio. E em seguida é só colocar na agulha e fazer aqui o arremate, tá? Você pega aqui a agulha, estou trabalhando com a número 24 para fazer o arremate. E nesse lado aqui eu não vou fazer nenhum corte, todo o passo a passo do fechamento do arremate. Eu não vou trabalhar nenhum corte, porque você vai repetir da mesma forma aqui no outro lado, tá? Então aqui é só você escondendo, passando aqui por dentro dos pontos, arrematando bem, olha, tá? Deixando ele bem arrematado, que é para não correr o risco de soltar. Logo em seguida, é só pegar aqui a tesoura e cortar o excesso de fio. Agora nós vamos trabalhar na parte de dentro, então agora eu vou fazer o mesmo processo, vou prender aqui com um ponto baixo e vou levantar aqui duas correntinhas, uma, duas correntes. Volto aqui, olha, para trás do ponto baixo e faço aqui os meus dois pontos altos. Laço, vou aqui atrás do ponto, faço o primeiro ponto alto e em seguida faço o segundo ponto alto. Então aqui eu fiquei com meus dois pontos trabalhados aqui atrás do ponto baixo. Agora eu vou dar aquela distância que nós fizemos lá no outro lado também e vou fazer aqui um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, volto aqui atrás do ponto, faço os meus dois pontos altos e agora vou fazer aquela distância, vou dar aquela distância para não ficar muito junto. E vou fazer um ponto baixo assim, fazendo o fechamento do ponto tombadinho. Aí nós vamos trabalhar dessa forma até nós chegarmos aqui, olha, onde se inicia aqui as carreiras dos pontos altos. Agora nós vamos trabalhar aqui na carreira de pontos altos, então eu vou fazer aqui as minhas duas correntinhas, volto aqui atrás do meu ponto baixo, faço os meus dois pontos altos. E agora aqui nós vamos fechar o ponto tombadinho em cima aqui da carreira de ponto alto. Para isso eu vou contar 1, 2, 3 aqui no quarto, eu vou fazer um ponto baixo. Levanto novamente duas correntinhas, faço os meus dois pontos altos aqui atrás do ponto baixo, primeiro e o segundo ponto alto. Agora nós vamos contar novamente 1, 2, 3 aqui no quarto, nós vamos fazer um ponto baixo. Novamente vamos levantar as duas correntinhas, fazer aqui o ponto alto e mais um ponto alto, dois pontos altos no total, né, que é igual aos outros. Então agora a gente conta 1, 2, 3 aqui no quarto, nós vamos fechar com um ponto baixo. Aí dessa forma nós vamos seguir por toda a volta aqui da nossa blusa Gabriela, tá? Ó, então nós vamos seguir aqui na parte do decote, que é essa parte agora que nós iniciamos. Nós vamos fazer aqui, vamos subir aqui na parte da alça, descer lá por trás, fazer a mesma coisa no outro lado, subir até a gente chegar aqui onde nós iniciamos e vamos fazer o mesmo fechamento que nós fizemos aqui desse primeiro lado. Fazer o arremate e esconder o fio aqui por dentro dos pontos. Então, pessoal, aqui eu finalizei já todo o acabamento aqui, olha, em todo o decote, subindo aqui na parte do ombro, fiz aqui também na parte das costas e aproveitei também, já fiz o acabamento aqui no outro lado, tá? Iniciando aqui na parte do ombro e descendo aqui por toda a cava, seguindo o mesmo passo a passo que nós iniciamos nessa primeira. Então, assim nós finalizamos aqui a nossa
blusa Gabriela, olha, todo o passo a passo completinho, tá, da nossa blusa Gabriela. Eu espero aí que vocês tenham curtido bastante a videoaula de como confeccionar essa linda blusa aqui, Gabriela, em crochê. Não esquece, mais uma vez, de deixar o seu like para esse vídeo. Compartilha essa aula aí nos seus grupos do WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Um forte abraço, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau, gente!